Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Livros de Teologia. Meu nome é Suelen e é com muita alegria que hoje eu vou estar fazendo a apresentação deste livro aqui. Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, já te peço, se inscreva, ative as notificações para vocês não perderem nenhum vídeo que eu vou estar postando aí durante a semana. Bora para as especificações do livro. O nome do livro é Um Caminho Mais Excelente. O autor é Augustus Nicodemos. A altura do livro é de 21 centímetros, a largura é de 13,3 centímetros, a espessura é de 4 centímetros. São 668 páginas. As folhas são amarelas. O acabamento é de brochura. Editora Vida Nova. Copyright 2025 e vim para o Brasil também, né? Já é um livro brasileiro, 2025 também. E aí aqui está o miolo do livro, o miolo quer dizer, a lombada do livro, e atrás do livro vai falar sobre o quê? Esse livro ele vai comentar sobre a primeira carta aos Coríntios, tá? Para a igreja de hoje. E aí aqui diz assim, olha, a primeira carta aos Coríntios revela uma igreja marcada por divisões, imoralidade e confusão doutrinária. Como um pai espiritual, Paulo escreve para corrigir esses problemas e apresentar um caminho mais excelente, baseado no amor, na unidade e na centralidade de Cristo. Este livro nasceu em uma série de pregações expositivas sobre a primeira carta aos Coríntios, uma das epístolas mais relevantes para a igreja de hoje, escrita para uma comunidade dividida, imatura e influenciada pelos valores do mundo. Suas palavras ainda ressoam como um chamado à santidade, unidade e centralidade de Cristo. Ao longo das páginas, o reverendo Augustus Nicodemos conduz o leitor por temas essenciais como a verdadeira sabedoria de Deus versus a sabedoria humana, a santidade e a disciplina na igreja, os dons espirituais e a ressurreição de Cristo como fundamento da fé cristã. Certo, meu povo? Então vamos lá, deixa eu mostrar aqui para vocês, dentro do livro. Olha só, aqui o livro contém orelha, tá? Eu comprei este livro no dia 21/5/2025 na El Shaddai e gastei R$ 83,94. Certo? Aqui tá um pedacinho da parte da ficha catalográfica. Olha só, mostrando aqui novamente a edição. O sumário, gente, o sumário, ele é tipo dividido por, vamos dizer assim, pelos capítulos, tá? Da carta aos Coríntios, tá? Então aqui, olha, entendendo 1 Coríntios, ó, prefácio, introdução, capítulo 1, entendendo 1 Coríntios, divisão na igreja, sabedoria humana versus sabedoria divina, chamado de Deus, papel do pregador, a sabedoria de Deus revelada pelo Espírito, o Espírito versus carne, o papel dos líderes e o fundamento de Cristo, a fidelidade dos servos de Cristo, a fidelidade dos servos de Cristo, a fidelidade dos servos e o julgamento divino, Paulo como pai espiritual dos Coríntios, a imoralidade e a disciplina na igreja, o orgulho e a imoralidade na igreja, a resolução de disputas entre irmãos, a santidade do corpo, o casamento e celibato, divórcio entre crentes e incrédulos, permanecer na vocação, orientações para solteiros e viúvos, a carne sacrificada aos ídolos, a consideração pelos fracos, direitos do sustento dos apóstolos, a renúncia de direitos e sacrifícios pelo evangelho, advertências com base no Êxodo, fugir da idolatria e viver para a glória de Deus, a ordem e o uso do véu no culto, desordem na ceia do Senhor, instruções sobre a ceia do Senhor, diversidade de dons espirituais, a unidade e diversidade no corpo de Cristo, o amor cristão, línguas e profecias, línguas com sinais, como usar os dons na igreja, evidência na ressurreição de Cristo, e se Cristo
não ressuscitou, por que a ressurreição dos mortos demora, o batismo pelos mortos, o corpo da ressurreição, a vitória final sobre a morte, a coleta para os pobres, os planos de Paulo, recomendações finais de Paulo, considerações finais. E aí a gente já entra para o prefácio, né? Este livro nasce com o objetivo de proporcionar ao leitor uma espécie de exposição profunda e expositiva sobre a primeira carta aos Coríntios, cuidadosamente editadas e publicadas por Edições Vida Nova. A escolha desta carta não é aleatória. Primeira aos Coríntios é uma das mais relevantes cartas do Novo Testamento por tratar de problemas que, apesar de antigos, possuem grande semelhança com os desafios que as igrejas enfrentam em nossos dias. Divisões internas, moralidade, adoração e uso correto dos dons espirituais são temas que atravessam os séculos e falam diretamente à igreja moderna. Nos capítulos desta obra, o leitor encontrará uma abordagem clara e fiel às Escrituras, mantendo o compromisso com verdades bíblicas. Nosso desejo é apresentar uma análise cuidadosa da carta de Paulo à Igreja de Coríntio, destacando não apenas os problemas enfrentados por aquela comunidade, mas também os princípios teológicos e práticos que o apóstolo Paulo oferece como solução. Além disso, buscamos aplicar esses ensinamentos ao contexto contemporâneo com o intuito de equipar líderes, pastores e cristãos em geral para enfrentarem os desafios da vida e do ministério com sabedoria bíblica. Indo mais adiante, vamos terminar isso aqui. Meu maior anseio é que esta obra seja mais do que um simples estudo acadêmico. Oro para que cada leitor encontre nela o instrumento e edificação espiritual, que a leitura das exposições ajuda você a aprofundar a compreensão das Escrituras e que, ao aplicar os princípios aqui expostos, a sua vida e ministério sejam transformados para a glória de Deus. Que você, ao trilhar o caminho mais excelente, como Paulo nos ensina, passa a experimentar o poder transformador da palavra de Deus ao ver os frutos dessa transformação na sua caminhada diária e na sua igreja. Que este livro seja um canal de bênção, capacitando a Igreja de Cristo a viver de forma fiel ao Evangelho em um mundo que tanto necessita de luz e verdade. Reverendo Augustus Nicodemos. Então, aqui vai falar sobre a introdução. Este livro nasceu, vai falar um pouquinho, né? O meu objetivo com este livro é exatamente aplicar as verdades eternas da primeira carta aos Coríntios ao contexto da igreja do século XXI. Ao longo dos capítulos, com o contexto da igreja do século... Ao longo dos capítulos, abordo temas centrais que permeiam esta epístola, que foram cuidadosamente organizados para a equipe da Vida Nova, e aí vai indo, tá? A introdução, e aí a gente já entra no primeiro capítulo. O primeiro capítulo vai falar aqui entendendo 1 Coríntios. E aí, vai abordar aqui 1 Coríntios do 1 ao 9. A igreja de Corinto e seus desafios espirituais. E aí, Corinto é uma igreja problemática. Então, aqui já traz, olha, vamos ler aqui no comecinho, só para vocês terem uma ideia de como que é o livro, tá? Paulo, chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sostene, a igreja de Deus em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz sejam convosco da parte de Deus, nosso Pai, e ao Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a Deus por vós, pela graça que vos foi dado em Cristo Jesus, pois em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vós, de modo que
Não vos falta nenhum dom enquanto aguardais a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele também vos firmará até o fim, para serdes irredencíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, por quem fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Para explicar esse texto bíblico, aí aqui já começa, olha. Corinto, uma igreja problemática. A igreja de Corinto é provavelmente a mais complicada do Novo Testamento. Até pode ter havido outra, mas das que se encontram ali mencionadas, a de Corinto com certeza é a que mais teve problemas e que apresenta o maior número de complicações. E essas complicações estavam relacionadas a problemas nas áreas de liderança e de relacionamento entre os coríntios, questões das quais iremos tratar. Havia um conceito de espiritualidade que acaba influenciando outras áreas e, consequentemente, causando complicações também, além de muitos problemas relacionados ao culto. Vale lembrar que a igreja de Corinto foi fundada por Paulo. Assim, antes de atribuir a culpa aos problemas de uma igreja ao pastor, devemos lembrar que mesmo igreja como esta, que tiveram o melhor dos pastores, pode ser mais complicada que a igreja que muitos de nós frequentamos. Portanto, nem sempre a culpa dos problemas de sua igreja é necessariamente do pastor. Pode ser às vezes, mas nem sempre é. Existem igrejas mais complicadas mesmo. Não importa quem seja o obreiro ou o pastor que a lidere. Da mesma forma que existem cristãos mais complicados, existem igrejas complicadas. As igrejas têm um perfil As igrejas têm um perfil próprio, uma identidade própria, elas divergem de algumas, têm problemas e dificuldade. Coríntios, sem dúvida, era uma igreja com dificuldade, apesar de ter sido fundada pelo próprio apóstolo Paulo. A maneira como Paulo tratou os problemas dessa igreja é um paradigma para os dias de hoje, uma vez que lidamos com igrejas que têm problemas semelhantes. O amor de Paulo, sua paciência, sua capacidade de entender os problemas práticos e perceber os princípios teológicos que podiam ser aplicados a eles são impressionantes. Por todos esses motivos, a forma como Paulo trata os problemas da igreja da primeira carta aos Coríntios é algo pragmático, emblemático para nós hoje, especialmente para aqueles que estão na liderança. Isso não significa, porém, que quem não está na liderança não passa também a aprender muita coisa com essa carta. Com certeza veremos que ela traz lições valiosas para todo mundo, tanto para quem está do lado de cá do público, quanto para quem está do lado de lá. Paulo fundou essa igreja em sua primeira visita a Coríntios, que aconteceu durante a segunda viagem missionária, conforme registrada em Atos 18, do 1 ao 18. Depois de ter passado algum tempo em Corinto, como era seu costume, Paulo segue para plantar igrejas em outros lugares. Afinal, fora chamada justamente para isso, para difundir o evangelho entre os gentios por todo o Império Romano. Anos depois, quando estava em Éfeso, durante a sua terceira viagem missionária, Paulo recebe informações de diversas fontes a respeito da igreja de Corinto. A situação lá havia se deteriorado. Antes disso, Paulo já havia tido informações e até tinha escrito uma carta anterior para eles, que na verdade tratava de um problema em particular aos que parece. Essa carta não foi preservada, não foi incluída no cano,
mas agora parece que a situação havia piorado. As informações chegaram até Paulo, primeiramente por meio de um dos membros da família da igreja, cuja matriarca se chamava Chloe, mencionada em 1 Coríntios 1:11. Além disso, Paulo receberá uma comissão de 3 homens vindo da igreja de Corinto: Estefanas, Fortunato e Acaico, mencionados em 1 Coríntios 16:17. Eles foram até Éfeso, levando notícias da igreja de Corinto para Paulo, e lhe trouxeram uma carta com perguntas dos membros de lá, além de uma oferta para ajudá-lo em seu ministério em Éfeso. Assim, por meio dessas 2 fontes, a família de Chloe e a comissão vinda da própria igreja, Paulo ficou a par dos problemas graves que estavam perturbando a paz da congregação de Corinto. Nesse momento, ele resolve sentar e escrever a carta de 1 Coríntios. Olha só. Então, os problemas apresentados em 1 Corinto, indo mais adiante, já deu para vocês terem mais ou menos uma ideia de como que é a escrita, né, do reverendo Augusto Nicodemos, tá? Gente, terminando aqui um capítulo, olha, indo para o 2º capítulo, não tem nenhuma outra divisão, tá bom? Eu quis mostrar aqui para vocês, olha, deixa eu mostrar o capítulo todo, só para vocês terem uma ideia. Saudação, as escrituras, ali as cartas apostólicas, né? O autor, olha só, destinatários, votos, ações de graça. E aí termina. Depois, a divisão na igreja, os perigos das facções e disputas internas. E aí vai indo, certo? Já deu para vocês terem uma ideia. A letra é uma letra legal, tá? Dá para você enxergar bem. As folhas, como eu disse, são amarelas. Depois, olha, as considerações finais, né? Um caminho mais excelente para a igreja hoje. Encerrando a jornada de 1 Coríntios, com uma compreensão mais profunda do chamado de Deus para a igreja, vivemos como o corpo de Cristo em unidade, amor e santidade. A igreja de Corinto, com todos os seus problemas, espelha muito dos desafios que enfrentamos hoje em nossas comunidades cristãs. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, aborda esses desafios com profundidade teológica e orientação prática, sempre apontando para Cristo como fundamento e solução. E aí vai indo. E aqui tem algumas obras, né, que fazem parte dessa coleção. No caso, essa eu tenho. Em breve eu vou estar trazendo também aqui pro canal. Tenho. Essa daqui, se não me engano, eu não tenho. Depois eu vou dar uma olhadinha. Esses todos aqui eu tenho. Se não me engano, eu não tenho essa. Depois eu vou dar uma olhadinha. Tá certo, meus queridos? Então, este é mais um review. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito no canal, já te peço, se inscreva, ative as notificações para vocês não perderem nenhum vídeo que eu vou estar postando aí durante o canal. Não se esqueça de nos seguir na página lá do Instagram. Lá eu vou estar fazendo... Em breve eu vou estar postando fotos de dicas de leitura todos os dias no canal. E essas dicas de leitura já vai ser o review que você vai encontrar aí no canal, tá bom? Tô tentando trazer todos os livros aí que eu tiro fotinho e aí eu coloco aqui no canal para ficar tudo certinho. Quando vocês for ver o vídeo lá, só vocês depois correr pro canal e ver o review. Tá certo, meus queridos? Então esse é mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado e tchau!